que acontece? A gente tem lá o nosso músculo, sim, e eu vou lá fazer alongamento. Quando eu faço alongamento, o que eu faço com o meu músculo? Eu me posiciono de uma maneira e traciono esse músculo, certo? Quando a gente traciona esse músculo e fica lá fazendo o alongamento, algumas fibrinhas elas rasgam um pouquinho. Isso é fisiológico. É assim que o nosso músculo fica flexível, tá? Então, eu tenho pequenas microlesões na minha fibra muscular quando eu faço alongamento. Isso é normal. Quando meu músculo se recupera, ele fala assim, nossa, essa mulher tá louca, eu preciso aumentar de tamanho para ela não ficar me puxando tanto. E aí o nosso músculo começa a crescer. Só que tem um problema nesse processo. Por quê? A gente vai lá e alonga o músculo um dia. No outro dia vai lá e alonga ele de novo. E de novo, e de novo. Muitas vezes, o músculo não tem o tempo de reparação. O seu músculo, ele só vai aumentar de tamanho se ele conseguir se reparar, se ele conseguir reconstruir essas microlesões que foram feitas. Senão, ele não aumenta de tamanho, pior, ele vai ficando mais rígido. Por isso que muitas pessoas fazem alongamento e começam a perceber, cara, parece que cada vez que passa o tempo, né? Quanto mais passa o tempo, mais rígido eu tô ficando, mesmo fazendo alongamento. Por quê? Porque não está dando tempo da musculatura se recuperar. Quando a gente faz alongamento estático, que é um tipo de alongamento que a gente fica parado, segundo as pesquisas, a gente precisa de, no mínimo, 12 horas de descanso para esse músculo se recuperar. Quando eu faço alongamento do tipo balístico, a gente precisa de 24 horas. Então, dependendo do exercício que você faz, você vai precisar de mais tempo ou menos tempo para esse músculo se recuperar. Só qual é o problema? Que muitas vezes a gente faz um treino de zerar a abertura de manhã, e aí no final da tarde eu tenho a minha aula de balé, minha aula de artes marciais, minha aula de polidense. E lá na aula eu acabo alongando de novo esse músculo. Eu dei o tempo de descanso? Provavelmente não. E às vezes nem porque eu estou fazendo alongamento, mas porque eu vou fazer um chute e eu exijo dessa flexibilidade do músculo. Então, é natural a gente não conseguir dar o tempo que o músculo precisa para se recuperar. Primeiro, porque muitas pessoas não têm esse conhecimento, não sabem sobre isso, e aí faz um monte de alongamento várias vezes ao dia. Segundo, porque a nossa rotina muitas vezes não permite. Pensando nisso, lá dentro do meu treinamento, eu falei, não, eu preciso ajudar meus alunos nesse quesito. Eles precisam fazer alguma coisa para ajudar esse músculo a se recuperar mais rápido. E aí, depois de cada exercício de alongamento que tem dentro do meu treinamento, eu faço os meus alunos fazerem um recurso chamado automassagem. A automassagem, ela vai acelerar esse processo de reparação. Por quê? Quando a gente faz o alongamento e tem as microlesões, o nosso corpo ele libera substâncias químicas inflamatórias ali naquela região do músculo. Por isso que muitas vezes você fica com dor no dia seguinte, tá? E aí, quando a gente faz a automassagem, a gente aumenta a circulação sanguínea que está acontecendo nessa região que eu estou fazendo a automassagem. Quando eu aumento a circulação sanguínea, o sangue passa ali como se ele varresse essas substâncias inflamatórias. Então, com a automassagem, eu ajudo a tirar essas substâncias ali do músculo que não ajuda ele a se recuperar. Quando eu tiro isso, o meu músculo tem mais condições de se reparar mais rápido, sem evoluir para um processo inflamatório do músculo.